Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E chegamos na segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, e o título da lição de hoje é Os Dois Querubins. Vale lembrar e reforçar que você também já tem aqui no canal Escola da Esperança tanto a parte introdutória de sábado, como também o resumo de domingo aqui no canal. E você pode, além de rever, se você ainda não viu, você pode compartilhar também esses resumos com seus irmãos de igreja, com seus irmãos também de unidade de ação, para que juntos possamos crescer através da lição da escola sabatina. Quando a gente lê o guia de estudos da lição da escola sabatina de segunda-feira, analisamos aqui alguns detalhes, né? Eu queria contextualizar aqui com vocês, mesmo sendo um resumo, porque nós temos irmãos que têm o guia de estudos físico, tem outros que têm o guia digital, né? Da lição da escola sabatina, através da CPB, enfim. Mas, para a gente poder contextualizar com outras pessoas que acompanham o nosso canal, mas ainda não tem ainda esse guia de estudos, né? A gente contextualiza aqui alguns detalhes para que possamos então interagir todos juntos aqui. É, a parte de segunda-feira destaca que, após a queda, Deus apresenta esperança do Messias. Isso é uma profecia, né? A primeira profecia lá no terceiro livro de Gênesis, capítulo 15. E é a partir daí Deus coloca querubins, né, dois querubins e a espada, né, flamejante nos portões do Éden, como está lá em Gênesis capítulo 3, verso 24. E essa imagem, ela lembra o quê? Ela lembra a Arca da Aliança com dois querubins, como está descrito em Êxodo capítulo 25, verso 8, né, que simboliza, ou melhor, que é um símbolo do trono de Deus. Os querubins, eles impediam o acesso à árvore da vida, né? Como está descrito em Gênesis capítulo 3, verso 22. Mas também, ao mesmo tempo, eles representavam esperança e promessa da restauração, porque ali eles estavam sendo os representantes de Deus ali em frente ao Éden, né? E que o pecado, através do ser humano, não poderia mais ter acesso ao lugar santo, né? A gente sabe que o Éden, querida professora, ele permaneceu visível, né, por um tempo, eh, ali, naquele local de adoração. Ele permaneceu por um período, né, e embora Adão e Eva ali, os demais que foram nascendo, eles não tinham mais acesso àquele lugar. Porém, em Apocalipse capítulo 21, verso 1, o Éden, esse mesmo Éden será restaurado ainda mais bonito, ainda mais maravilhoso. Quando ainda a gente fala de querubins, né, como diz o guia de estudos de hoje, eles estão, digamos assim, associados à presença do trono de Deus, como está escrito em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 6, Salmo 80, verso 1, Isaías 37, verso 16. Quando a gente volta um pouquinho e lê Gênesis capítulo 3, verso 21, ali Deus ele providencia, né, representando duas coisas. A primeiro, o início do sistema sacrificial e o símbolo de redenção. E aí entra o verso 22, porque o homem, né, através de Adão e Eva, eles de certa forma não deveriam, né, entre aspas, viver eternamente em pecado. Por isso, o acesso à árvore da vida foi bloqueado, como diz a lição dessa semana. O verso 23 e 24, Adão, ele foi expulso, né, junto com Eva, e os querubins, olha, mais uma vez então, eles aparecendo, estavam ali presentes, né, e também a espada flamejante guardava então o caminho do Éden, a entrada do Éden.
Se a gente analisar, por exemplo, Gênesis capítulo 4, verso 16, né, Caim, ele se afasta da presença de Deus, e isso evidencia um detalhe importante, querido professor e querida professora, que ainda estava visivelmente manifestada no Éden. E aí a gente percebe ao longo do Antigo Testamento, como por exemplo o Êxodo 25, verso 18, dois querubins sobre a arca, e de certa forma aquilo ali estava simbolizando a presença de Deus e seu trono de justiça. Então a gente analisou alguns detalhes, né, sobre esses dois querubins. Deus lá do Éden foi se estendendo então até boa parte ali, no início ali do Antigo Testamento, né, através da presença deles em alguns episódios, né, e algumas experiências ali. E aí tem uma pergunta bem interessante nessa parte de segunda-feira. Qual era a tarefa dos querubins e por quê? E aí a gente pode analisar de várias formas, mas que a tarefa deles ali, primária, né, logo após a queda, era de quê? De guardar o caminho da árvore da vida, né? Como está em Gênesis capítulo 3, verso 24. Um outro detalhe importante que a gente pode colocar aqui como resposta, né? Era que eles também simbolizavam a presença e glória de Deus, oferecendo esperança da redenção futura, e também que os querubins, eles eram o quê? Eles eram testemunhas visíveis de Deus, ainda se comunicava com a humanidade e estabelecia adoração mesmo após a queda. E aqui eu quero finalizar com algumas lições. A primeira, Deus nunca abandona o pecador sem esperança. Mesmo após a expulsão do Éden, ele revelou o plano da salvação. Segunda lição, a adoração verdadeira é central na experiência da redenção. Adão e seus filhos adoravam a porta do Éden. Terceira lição, que a presença de Deus habita onde há reverência, mesmo em tempos de juízo. Coloca aqui mais umas duas lições. A quarta é que a promessa de restauração final deve alimentar nossa esperança diária. E uma quinta lição, que o trono de Deus cercado por querubins nos lembra que ele reina com justiça e também com misericórdia, né? Porque mesmo após ali a queda de Adão e Eva, Deus acabou fechando a entrada deles, né? Não que Deus não queria que eles entrassem, mas foi a consequência da escolha deles, da transgressão, mas mesmo assim, de que Deus é justo, de que Deus é misericórdia. Eu quero finalizar com algumas citações de Ellen White. A primeira citação, Patriarcas e Profetas, na página 38, ela falando sobre os querubins do Éden, né? A porta do paraíso guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Adão e seus filhos iam ali para adorar a Deus. No entanto, na restauração final de todas as coisas, ele será restabelecido, ou seja, o Éden, né? Mais gloriosamente adornado do que no princípio. Tá bem? Agora, sobre a presença de Deus entre os homens, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 23. Deus ordenou que um santuário fosse construído, para que pudesse habitar entre eles. Através de símbolos e sombras, Cristo seria revelado como o Salvador do mundo. Então é bem importante. Última lição, ou melhor, última citação de Ellen White inspirada por Deus, no livro Redenção, História da Redenção, na página 432, falando sobre a esperança da restauração. Ela diz assim: a terra será purificada pelo fogo e será então restaurada a sua beleza edênia, mais gloriosa do que no princípio. Então a gente analisou aqui a parte de segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, que teve como título Os Dois Querubins. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe a tua família e, é claro, que Deus abençoe os teus estudos através dos resumos aqui no canal Escola da Esperança.